Boa noite a todos. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui na casa do nosso Deus para poder ouvir um pouco mais sua palavra. Convido a todos que puderem se colocar de pé, abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, estaremos lendo o verso 6. Amém? Malaquias 6, 3. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos abaixar nossas cabeças, fazer mais um momento de oração? Senhor Deus Pai, agradecemos por mais uma vez o Senhor nos ter trazido aqui até a tua casa essa noite. Agradecemos a oportunidade de cantar louvores em teu nome. Agradecemos a oportunidade de colocar nossas petições e agradecimentos a ti. E agradecemos também essa oportunidade de estudar a tua palavra, Pai. Venha estar me usando como um instrumento da tua vontade, que eu venha falar somente de ti e que todos aqui essa noite possam ser edificados, Deus, pela tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, essa noite eu gostaria de ver com os irmãos a respeito da imutabilidade de Deus. A mutabilidade é uma característica que nós podemos ver por toda a criação de Deus. Nós vemos ela nos céus que constantemente mudam, ora está tempo de sol, ora nuvens se fecham, um tempo de chuva. A própria face da terra, ela vive mudando. Temos aí as estações do ano, né? Verão, inverno, primavera, outono. E a terra, ela também já sofreu uma grande mudança, feita por Deus. Essa mudança é feita por conta do dilúvio. Porém, o mesmo Deus que criou essa terra e que também a mudou no dilúvio, ele continua o mesmo. E ele nos diz que a terra ela irá passar também por uma última grande mudança, que será quando o nosso mundo for consumido por fogo. Convido os irmãos a abrirem em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 5 ao 10, para estarmos vendo a respeito dessa verdade. Amém? Diz assim: Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, é interessante nós pensarmos também que até os anjos, em seu estado natural, eles são sujeitos à mudança. Como nos foi demonstrado na Bíblia, a grande rebelião que sobreveio a muitos. Porém, os anjos eleitos por Deus, eles não foram mudados, assim dizer, pois eles foram confirmados na santidade, não devido à sua própria natureza, mas pela graça de Deus, em Jesus Cristo, que é o principado do poder. 1 Timóteo 5:21, nós vemos a respeito dessa verdade. 1 Timóteo 5:21. Diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas.
nada fazendo por parcialidade. Ainda em Colossenses 2:10, Colossenses 2:10 nos confirma a respeito de que Cristo é a cabeça de todos os principados e potestade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Irmãos, quando pensamos no homem também, o centro a coroa da criação, digamos assim, a sua mutabilidade é evidente, nós não precisamos nem perder tempo para prová-la. Quem dentre nós aqui nunca se entristeceu por ser elogiado por uma pessoa e dali a algumas horas a mesma pessoa estar blasfemando contra você? Receber um abraço hoje e pela manhã seguinte ser ignorado pela mesma pessoa. Então nós podemos ver que a criação de Deus, ela é mutável. Mas o nosso texto lá em Malaquias 3:6 diz: porque eu sou o Senhor, não mudo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não poderia ser mais clara para nós nessa afirmação. Deus, ele não muda, ele é imutável. E é a respeito da imutabilidade de Deus que eu gostaria de pensar com os irmãos essa noite. O primeiro ponto é a imutabilidade de Deus em sua natureza. Vamos abrir em Tiago 1:17, ver um pouco da imutabilidade de Deus em sua natureza. Tiago 1:17, perdão. Diz assim: Deus é chamado o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Até aqui, irmãos. Então, irmãos, nós vemos por esse versículo que Deus não pode mudar. Ele não pode mudar para pior, porque ele é eternamente santo, e também ele não pode mudar para melhor, pois ele já é santo e perfeito. O tempo, ele não pode efetuar mudanças em nosso Deus, porque ele é eterno. Deus, ele autoexiste, ele é autossuficiente. Ele é eterno. Ele não anda se curvando pela idade conforme o passar dos anos. E nem mesmo nenhum dos passos do nosso Deus ele é vacilante. Porque se assim o fosse, ele não seria um Deus eterno. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Então, irmãos, nós podemos ver que Deus ele é imutável em sua natureza. Ele não envelhece, ele não melhora e ele não piora. Ele sempre é e sempre será o Deus perfeito. Agora nós vamos ver, em segundo ponto, a imutabilidade de Deus em seus atributos. O primeiro que gostaria de ver, o primeiro atributo de Deus, é o poder. O poder de Deus, ele sempre foi e sempre será o mesmo. Pois nós lemos aqui em nossas Bíblias, em Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então podemos ver que o poder de Deus, ele é eterno. Segundo atributo de Deus, seu entendimento. Nós vemos que não há como acrescentar entendimento ao nosso Deus. Atos 15:18. Ele é um Deus que a tudo conhece, que a tudo sabe. Atos 15:18. Diz assim: conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então nada passa despercebido ao nosso Deus. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. O próximo, seu amor. O amor de Deus é imutável. Convido um irmão a abrir em João 13:1.
João 13, verso 1, para estar lendo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar para o Pai, havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Obrigado, irmão. Amou-nos até o fim. Romanos 8, de 35 a 39. Vamos estar conferindo também. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E último versículo para vermos a respeito do amor, Jeremias 31, 3. Jeremias 31, verso 3. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Outro atributo de Deus, a misericórdia dele dura eternamente. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. A veracidade de Deus é imutável também, porque o nosso Deus ele não pode mentir. Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Nosso Deus não pode mentir. A santidade de Deus também é imutável, ela não pode ser manchada. A fidelidade de Deus não falha. As suas bênçãos também não, e são distribuídas a muitos. As dádivas perfeitas de Deus, a sua bondade também permanece a mesma. Até porque senão não estaríamos aqui essa noite. Em terceiro ponto, irmãos, eu queria ver a respeito da imutabilidade de Deus em seus decretos. Assim como Deus, que não pode mudar, os decretos dele também não mudam. Os propósitos de Deus, eles são eternos. Ele não cria novos planos, nem novas resoluções são formadas por ele, conforme o tempo passa, conforme as necessidades surgem. Muito menos novos decretos são feitos por ele, porque os conselhos de Deus, eles são antigos. Não há próspero e feliz ano novo para o nosso Deus, porque ele é eternamente próspero e feliz em si mesmo. O propósito de Deus, ele não pode ser frustrado, irmãos, porque o conselho de Deus, ele é eterno. E os pensamentos do seu coração, eles se estendem a todas as gerações. Salmos 33, 11. Vamos dar mais uma caminhada pela Bíblia. Salmos 33, verso 11. Diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Aqui do lado também, Provérbios 19, 21. Vamos estar lendo também. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Isaías 14, 24. O irmão que quiser estar fazendo a leitura.
Amém. Vou ler mais 2 versículos aqui para a gente caminhar. Os irmãos não precisam abrir. Isaías 46:10 diz: Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E também em Jó 23:13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Então, irmãos, os decretos de Deus, eles não podem ser desviados, não podem ser impedidos ou interrompidos por nada nem por ninguém. Agora, vamos pensar um pouco da imutabilidade de Deus em algumas de suas promessas. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha essa promessa, irmãos, quanto à segurança da nossa salvação. Como ela está garantida com toda a certeza, com toda a paz e com todo o consolo. Se tem uma coisa que nós não devemos, irmãos, é nos perturbar quanto à nossa santidade, quanto à nossa eternidade, quanto ao fim, o que será de nós, ou até mesmo a nossa vida aqui presente na terra, porque Deus está nos guardando, Ele nos tem em sua mão. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sim avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem desampararei. Podemos ver que é a presença de Deus, o amparo dele. Esta promessa aqui, irmãos, ela não muda. Deus, ele estará conosco. E essa promessa, ela deveria nos encher de certezas, de alegria, de coragem. Ela deveria nos levar a ser mais ousados, assim, no trabalho do Senhor, na sua obra, na pregação do Evangelho, na prontidão em obedecer a Deus sem relutância ou desculpa alguma de nossa parte. Porque aonde for, irmãos, que o Evangelho nos levar, Deus, ele estará conosco. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que acabaram em más situações por pregar o Evangelho, mas Deus nunca abandonou essas pessoas. Ele estará conosco e ele vai nos amparar. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Caminhando para o final. Amém? E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A última promessa de Deus, a promessa do juízo. O julgamento final, o julgamento do grande trono branco. Esse, irmãos, julgamento, ele é o último julgamento por qual o homem ele irá passar. E nesse julgamento, a fortíssima espada da justiça de Deus, ela será desembainhada.
e ela irá atingir a cada pecador não arrependido pelas suas transgressões. Todos irão encarar a Deus diante do seu trono. E como diz o versículo que lemos, no 11, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A presença do nosso Deus nesse dia, ela será terrível. O substituto, o salvador dos pecadores arrependidos, o fundador das igrejas e o cabeça delas, o exaltado com todo o poder, é quem está nesse trono para julgar os homens. Ele será manifestado como juiz. O salvador dos arrependidos, o advogado dos salvos, é grande em misericórdia, irmãos. Nós sabemos disso. Nós temos a salvação hoje. Porém, como juiz, neste dia, ele será terrível. Como lemos lá, a terra irá fugir da presença de Deus. Jesus, ele será terrível no seu direito e na sua majestade como juiz, irmãos. E aqueles que não quiseram ouvir a voz de Jesus enquanto estava em vida, não quiseram obedecê-lo, não quiseram se arrepender, se colocar debaixo do seu jugo, eles não irão ouvir a voz de Deus na primeira ressurreição, que será para a vida. Porém, e todavia, eles ouviram a voz de Deus para serem ressurretos na ressurreição que leva para a segunda morte. Voltamos ao versículo. E vi os mortos, grandes e pequenos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa ressurreição, irmãos, essa segunda chamada de Cristo, é para aqueles que fizeram o mal. Ela é chamada de ressurreição da condenação, por levar a este fim. A ressurreição da condenação é o julgamento do grande trono branco. E os que rejeitaram a vitória de Jesus Cristo, sejam eles grandes ou pequenos, como lemos aqui nas passagens, eles responderão pessoalmente diante de Deus, nesse dia, diante de Jesus. E lembrando, irmãos, do nosso tema, Deus é imutável e não há nada que fará Deus mudar de ideia nesse dia. E o fim dessas pessoas que desprezaram a Jesus, ele será terrível, como sabemos. E que nós não venhamos a caminhar, irmãos, que nossa caminhada não seja para esta chamada de condenação, mas sim pela chamada da vida. Então Deus, ele é um ser imutável. Imutável em sua natureza, imutável em seus atributos e também imutável em seus decretos. Que nós venhamos nos lembrar disso a cada dia para nos consolar e também para nos alertar. Amém, irmãos? Deus abençoe.